Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. Jesus disse aos seus seguidores que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. Essa obra evangelística de declarar o evangelho é o ministério principal da igreja com relação ao mundo. Todavia, acompanhando a obra da evangelização, há também o ministério de misericórdia, que inclui cuidados nos pobres dos necessitados em nome do Senhor, embora em fase do Novo Testamento esteja na ajuda material para os que fazem parte da igreja. Atos capítulo 11, versículo 29. Coríntios capítulo 8, versículo 4. João capítulo 3, versículo 17. Há ainda uma afirmação de que o correto é ajudar os descrentes, ainda que eles não correspondam com gratidão nem aceitem a mensagem do Evangelho. Jesus nos ensina: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai. Lucas capítulo 6, versículo 35, 36. A questão central na pregação dada por Jesus é que devemos imitar a Deus, sendo bondoso para com os que são ingratos e também egoístas. Além do mais, temos um exemplo de Jesus, que não tentou curar apenas os que aceitaram como Messias. Em vez disso, quando grandes multidões o procuravam, ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Lucas capítulo 4, versículo 40. Isso deve incentivar nós a executar atos de bondade, a orar pela cura e por outras necessidades, tanto na vida de cristão como nos descrentes. Tal ministério da misericórdia para com o mundo pode também incluir participação em atividades civicais ou tentativas de influenciar a política do governo e ser mais consoante aos princípios morais bíblicos, onde há uma injúria sistemática no tratamento dos pobres ou da minoria técnicas ou religiosa. A igreja deve também orar quando tiver tal oportunidade e denunciar tal injustiça. Todos esses são meios com os quais a igreja pode completar seu ministério evangelístico para o mundo e, de fato, adornar o evangelho que ela professa. Mas tal ministério de misericórdia para com o mundo nunca deve tornar-se um substituto de evangelização genuína, nem de outras áreas de ministério com relação a Deus e os cristãos, conforme já mencionados. Uma vez relacionado a esse propósito para a igreja, alguém pode perguntar qual deles é o mais importante. Ou alguém mais pode perguntar se podemos negligenciar um desses três como menos importante do que os outros. A isso devemos responder que os três propósitos da igreja foram ordenados pelo Senhor nas Escrituras. Portanto, os três são importantes e nenhum deles pode ser negligenciado. De fato, uma igreja forte terá ministérios eficazes nas três áreas. Devemos acautelar nós de qualquer tentativa de seduzir o propósito da igreja. Apenas um desses três é de dizer que um ou outro deve ser a nossa preocupação principal. De fato, tais tentativas de tornar um desses propósitos o principal sempre resultará em negligência um dos outros dois. Uma igreja que enfatiza apenas a adoração acabará tendo um ensino bíblico inadequado. Os seus membros permanecerão na superficialidade quanto ao entendimento das escrituras e imaturos na vida cristã. Se ela também começar a negligenciar a evangelização, essa igreja vai parar de crescer e influenciar os outros. Ela se tornar infadigada e finalmente começará a decair. Uma igreja que coloca a edificação dos cristãos como um propósito que tem precedência sobre os outros dois tem de produzir cristãos que sabem muito das doutrinas bíblicas, mas são espiritualmente áridos na vida, porque pouco conhecem da alegria de adorar a Deus e de falar aos outros de Jesus Cristo. Mas uma igreja que faça da evangelização a sua prioridade, de modo que venha negligenciar os outros dois propósitos, também acabará tendo cristãos imaturos e que enfatizam o crescimento
numérica, mas que possui cada vez menos de amor genuíno de Deus, expressão na adoração, maturidade doutrinária e santidade pessoal na vida. Todos esses propósitos precisam ser enfatizados continuamente numa igreja saudável. Todavia, os indivíduos são diferentes da igreja ao colocar uma relativa prioridade sobre um ou outro desse propósito, pelo fato de sermos um corpo com diversos dons espirituais e vários talentos. Será correto colocar mais ênfase no cumprimento daquele propósito da igreja que for mais relacionado com os dons e interesses que Deus nos deu. Com certeza, nenhum cristão é obrigado a tentar dar exatamente 1/3 do seu tempo na igreja para adoração, 1/3 para edificação, 1/3 para evangelização. É para o ministério de misericórdia. Alguém com o dom da evangelização deve naturalmente gastar algum tempo em adoração e no cuidado de outros cristãos, mas pode determinar gastando maior parte do tempo no trabalho evangelístico. Alguém que é talentoso líder de louvor pode terminar dedicando 90% do seu tempo na igreja preparando-se para isso. Essa é apenas uma resposta adequada para a diversidade de dons que Deus nos concedeu. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus grande, Deus tremendo. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu oro, Senhor Deus, para essas pessoas, Senhor, para que elas venham ter uma vida, meu Pai, correta contigo, Senhor, para que elas venham, meu Pai, ser restauradas, Senhor, para que elas venham, Senhor Deus, meu Pai, falar, meu Pai, de Jesus para as pessoas, Senhor, oh Pai, dá bom testemunho, Senhor, em nome de Jesus, oh Pai, se uma pessoa, Senhor Deus, meu Pai, honesta, Senhor Deus, meu Pai, uma pessoa, meu Pai, que serve o Senhor com lealdade, Senhor, uma pessoa que te ama, Senhor, de verdade, Senhor, meu Pai, que dá a vida para o Senhor, que vive para o Senhor, oh Pai, que essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, venha a ser assim, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor, Deus amado, Deus misericordioso, grande Deus, me abençoando, Senhor Deus, essas pessoas, meu Pai, porque só o Senhor pode, Senhor Deus, meu Pai, abençoar elas, meu Pai, como elas devem ser abençoadas, Senhor, toca no coração delas, na mente delas, Senhor Deus, Pai delas, meu Pai. Oh, Pai, pessoas, meu Pai, que te adoram, meu Pai, em espírito e verdade, Senhor. Pessoas que te buscam incansavelmente, Senhor. Pessoas que têm, meu Pai, oh, Pai, todo-poderoso, Senhor, no coração e na mente, Senhor. Que busca as coisas, meu Pai, do alto, não as coisas de baixo. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa essas pessoas, meu Pai, que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.